Amados irmãos, abramos nossas Bíblias em João, capítulo 13. Vamos fazer uma leitura cuidadosa dos 17 primeiros versículos. João 13, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vamos ainda a um verso na Epístola de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2. Apenas o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Destaquemos essa frase. Por causa do grande amor com que nos amou. E ainda um último verso na Epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, verso 1. Filipenses 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação, o detalhe é que a palavra aqui é paraklesis, que significa consolação, e também tem o sentido de exortação. Se há, pois, alguma exortação, ou conforto, ou consolação em Cristo, alguma consolação de amor, uma vez mais a ênfase, alguma comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdias.
que eu gostaria de chamar a atenção para duas expressões. Primeira, a paraklesis, consolação. E a segunda expressão, entranhados, afetos e misericórdias. Esses são os textos para esse momento. Vamos orar. Amado Pai Celestial, com grande alegria e um senso de expectativa, nos assentamos juntos com Tua palavra aberta diante de nós. Quão necessitados somos de que o Teu Espírito Santo, que soprou essas letras sagradas, possa interpretá-las aos nossos corações, para que através de Tua Santa Palavra recebamos vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, ilumina o nosso entendimento. Realmente queremos ver-te e tocar-te através das Escrituras. Assim nós oramos confiados no ministério, na suficiência e na habilitação do bendito Espírito Santo. Dá-nos Tua presença e fala conosco. No precioso nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, oramos. Amém. Meus amados irmãos, tem sido uma firme convicção do meu coração, tocando o povo de Deus aqui e ali, que nós realmente carecemos de ser encorajados para prosseguirmos em nossa jornada cristã. Interessante que esse mesmo termo, paraklesis, como já destacamos na leitura, ele tem duplo sentido na sua raiz. Ele tanto significa consolar, ou consolação, no caso desse termo paraklesis, quanto significa exortação. Penso que isso não é de pequeno valor e nem é um detalhe técnico, muito menos. Porque o termo usado para o Espírito Santo, o parakaleo, ou parácletos, como transliteramos, tem exatamente esses dois sentidos. Ele é tanto aquele que consola, e essa foi a palavra preferida, podemos assim dizer, pelo tradutor da maioria de nossas Bíblias, João Ferreira de Almeida, quando usou o termo consolador para o Espírito Santo, mas muito bem poderia ter usado o termo exortador. Porque exortação e consolação, segundo esse termo original, eles significam a mesma coisa. Só que o Espírito Santo sabe realizar esse ministério, porque ele é o mestre enviado por Deus, em ambos os aspectos. Agora, o que há normalmente de deficiência em nós, por causa da fraqueza de nossa carne, é que ou pendemos para o aspecto da consolação, ou pendemos para o aspecto da exortação. Então, quando ouvimos essa palavra exortação, normalmente pensamos como que num porrete, assim, para nos chamar a atenção, nos admoestar, nos corrigir de alguma maneira. E quando falamos sobre consolação, nós temos uma ideia um tanto emocional do que isso significa. E quando essas coisas não são equilibradas, nós perdemos muito do significado desse duplo aspecto do que significa paráclesis, que significa consolação, quero repetir, e significa exortação. Porque esse mestre divino, o Espírito Santo, ele realmente sabe usar a palavra de Deus, ele a soprou, ele a inspirou, para que então ela produza nos nossos corações o duplo efeito. Sem dúvida nós precisamos ser exortados, exortai-vos uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Carecemos de exortação. Só que, como o termo na língua original é único para exortação e para consolação, no caso da palavra paraklesis, então nós nunca poderíamos separar da exortação a consolação. Esse é o ponto. Do contrário, nós estaríamos enviesados, podemos assim dizer, pendentes para um lado ou outro. Então, retomando o que disse no início, como nós carecemos, como povo do Senhor, digamos, deste aspecto prioritário de sermos encorajados para a nossa jornada cristã. Meus irmãos, quanto de alento,
quanto de sopro em nossas narinas, sopro do Espírito do Senhor em nosso fôlego interior, ou seja, o nosso próprio espírito, para que nós possamos realmente prosseguir e avançar na jornada cristã. Nós teríamos muitas dificuldades de avançar nela, se nós realmente não fôssemos encorajados pelo ministério do Espírito Santo. Então, se nós pudéssemos dar um tema geral para todas as sessões que abordaremos aqui, penso que esse é o tema que realmente eu gostaria de dar. Encorajamentos para a jornada cristã. O que pretendo fazer com a ajuda do Senhor e realmente esperando e dependendo dele nesses dias? Hoje nós vamos falar sobre João capítulo 13, então. Vamos estudá-lo e, sobretudo, vamos meditar nele. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos abordar João 17, cujo título será Entrando com Jesus no Santo dos Santos. Aquela passagem única, realmente deslumbrante no Novo Testamento, em que alguns dos comentaristas, referindo a ela, dizem que nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés quando lermos João 17. Porque estamos pisando em uma terra santa. Por quê? Porque o Filho está em uma comunhão íntima com seu Pai, como ele sempre esteve, mas agora à sombra da cruz. Então, digamos, são as suas últimas palavras, com exceção daqueles brados que ele pronunciou na cruz e algumas palavras que foram ditas no Getsêmani, quando ele foi aprisionado. Então, nós estamos à sombra da cruz em João 17. O que é que o nosso Senhor Jesus tem a dizer nessa hora? E esperamos, meus irmãos, embora eu estou certo, de que nós apenas iremos tocar as orlas das suas vestes, em João 17. Quem de nós poderia, de alguma maneira, ousar exaurir o que está escrito em João 17? É o Santo de Deus, nosso Senhor Jesus, numa comunhão no Santo dos Santos com o seu Pai Santo. Aliás, é uma das designações que ele dá ao seu Pai nessa oração, Pai Santo. Então, realmente, esse é um lugar santo, João 17, onde o Santo dos Santos nos permitiu, porque orou publicamente aos ouvidos dos discípulos. Por isso a oração foi registrada. Nosso Senhor não repetiu a oração para João registrar a oração. Ele orou publicamente, porque ele queria que os seus discípulos a ouvissem. E nós queremos ouvi-la hoje. Que o Senhor também nos ajude a... Expressão forçosa, sem dúvida, mas é isso que esperamos nele. Entrarmos na nossa medida, que é tão pequena, juntos, nesse Santo dos Santos, e ouvirmos a oração do Senhor. O que é que estava no seu coração? E sempre esteve, com relação aos propósitos de Deus e a comunhão dele com seu Pai, primeiro, com relação aos seus discípulos presentes, ali no caso 11, Judas já tinha se retirado, e com relação aos seus discípulos futuros. Essas são as três ênfases dessa oração, e elas são muito ricas e preciosas. E no último dia, no domingo, se o Senhor permitir, ainda com o mesmo foco em sermos encorajados na jornada, eu gostaria de abordar um pouco sobre passagens do apóstolo Paulo muito significativas, com o seguinte tema: a absoluta importância no corpo de Cristo de vínculos espirituais e afetivos. Espirituais e afetivos no corpo de Cristo. Quando nós olhamos esse homem, temos tendência de ter, num exame mais superficial, uma ideia muito errônea dele. Como sendo apenas o grande, talvez único, nesse sentido, teólogo que ele foi, uma clareza absoluta da visão do propósito eterno de Deus, Cristo e a Igreja, mas deixamos de ver este outro aspecto da vida de Paulo. Um homem profundamente ligado àqueles que estavam do seu lado. Alguns, referindo a alguns como meu amado filho,
e expressões correlatas que mostram o quanto esse coração desse apóstolo, esse servo do Senhor, estava unido não apenas no mesmo jugo, não apenas espiritualmente com aqueles que cooperavam com ele na obra do Senhor, mas estava unido afetivamente e de modo profundo. A ponto de, escrevendo aos Filipenses, dizer que quando o Senhor atua pela sua graça na vida de Epafrodito, livrando-o da morte, Filipenses capítulo 2, aquilo trouxe para Paulo um profundo consolo, uma profunda alegria, um profundo gozo no Senhor. Era um dentre os cooperadores, de tantos cooperadores. E Paulo fala dele como se ele fosse o único naquele momento. O Senhor o livrou da morte e com isso trouxe essa alegria, esse gozo ao meu próprio coração. Então, creio que nós carecemos muito de compreendermos o significado desses vínculos no corpo de Cristo. Nós não vivemos de reuniões, nós não somos descartáveis uns para os outros, nós fomos unidos numa eterna comunhão espiritual por um mesmo Espírito, e é essa mesma comunhão que promove em nós vínculos afetivos no corpo de Cristo. Então é muito rico nós vermos isso na vida desse querido apóstolo do Senhor. Vamos voltar então para o Evangelho de João e vamos meditar um pouco nesse capítulo que lemos, mas ainda precisamos de uma pequena introdução aqui para localizarmos esse capítulo dentro do Evangelho. Sem dúvida, é um capítulo muito conhecido. Ele é chamado de o Lava-Pés, né? Extremamente conhecido, muito lido. Nós sabemos que o Evangelho de João ainda é hoje o livro mais lido da face da Terra. Isso já por muito tempo. Ele chega a ser editado e distribuído apenas o Evangelho de João em fascículos, né? Então ainda é o livro mais publicado, mais lido da face da Terra, o Evangelho de João. Por que esse Evangelho é tão precioso quando ele trata desse tema da união com Cristo? Porque, meus irmãos, de alguma maneira, não que, por exemplo, Paulo não trate disso, trata e trata bastante. Pedro também, para mencionar os maiores escritores do Novo Testamento. Mas João tem uma particularidade interessante. João viveu muito mais tempo nessa terra. Sem dúvida, João viveu mais de 90 anos. Isso é basicamente unânime entre todos os estudiosos nesse assunto da vida do apóstolo João. E, meus irmãos, ele tinha em torno de seus 30 anos, quando ele foi chamado pelo Senhor. Então, em torno de mais de 60 anos caminhando com o Senhor. Primeiro, testemunha ocular, para usar as palavras de Pedro agora, testemunha ocular da majestade do Senhor. Porque ele também estava lá naquele Monte Santo e viu aquela cena tremenda. Mas não apenas aqueles 3 anos e meio. A partir daí, toda uma jornada de mais de 60 anos, seguindo o Senhor, amando o Senhor. Me lembro claramente que em outras ocasiões que estivemos juntos, nós citamos uma passagem de Apocalipse 18, do apóstolo João, o autor de Apocalipse, quando ele fala sobre a Babilônia. Ele descreve a Babilônia assim, a Babilônia apóstata, é claro, que ela diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva eu não sou, e pranto eu nunca hei de ver. E fala de uma religiosidade autossuficiente, uma religião sem Deus, uma Babilônia apóstata. E o que ela diz? Olha essas 3 frases. A igreja do Senhor nunca se assenta como rainha na terra. Nunca. A igreja do Senhor se assenta como serva na terra, como Ruth aos pés de Boaz. Ela nunca diz, estou sentada como rainha. Mas Babilônia diz. Por quê? Se você ler o capítulo anterior de Apocalipse, você vai ver que ela se prostituiu, e está se referindo à religião, que professa o nome do Senhor. O cristianismo apóstata. Capítulo 17 diz que ela se prostituiu com muitos amantes. Por isso, é claro, ela diz, eu estou opulenta, estou sentada como uma rainha. Então, o destaque que gostaria de fazer aqui é essa próxima frase de Apocalipse 18. Viúva eu não sou. Meus amados irmãos, se tem algo que neste aspecto a igreja é na terra, nós podemos dizer viúva. Não é que o Senhor não está nela, claro que Ele está.
porque pelo Espírito Santo ele mora em nós, certo? Mas quando esse amado apóstolo jornadeava com o Senhor e olhava para o mundo e tudo que nele há, sabe o que ele dizia? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A cena que me ocorre, irmãos, quando Nosso Senhor ascendeu do Monte das Oliveiras e aquela nuvem o encobriu dos olhos daqueles que estavam ali, os de Betânia e outros, é que realmente naquele momento o coração de João se torna o coração de uma viúva. Porque o seu único, amado, não estava mais ali. Então, enquanto João jornadeou nessa terra, o seu coração era um coração de viúva. Agora, como acontece com todas as viúvas que viveram um relacionamento significativo, sobretudo, mesmo com que as não viveram. Elas têm outros tipos de memórias, né? Vamos pensar no relacionamento que o nosso Senhor, que João viveu com o nosso Senhor, tão significativo. Reclinava sua cabeça no peito do Senhor. Descrevendo-se a si mesmo, ele dizia, o discípulo a quem Jesus amava. Então, quando nosso Senhor ascende ao céu, o amado de sua alma não estava mais aqui. E, digamos, tudo que ele via nesse mundo, por um lado, eram sombras. Viúva eu sou, ele poderia dizer. Na sua epístola ele escreve assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados os filhos de Deus. E de fato, olha isso, de fato somos filhos de Deus. Mas, tem um mas aí, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Como ele prossegue? Você se lembra? Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha onde estava o coração de João. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando ele escreveu isso, seguramente já fazia 60 anos, que ele não tinha mais aquela face diante dele. Meus amados irmãos, como é conosco? Nós fomos regenerados pelo nosso amado Senhor. Ele nos amou até o fim. Os seus afetos e as suas misericórdias são entranhados, como lemos em Filipenses capítulo 2. Sabe o que isso significa? Você já ouviu falar em ódio visceral? Já? Ira visceral? Mas também já ouviu falar em amor visceral? Amor visceral é aquele que mãe sente pelo filho. Não é que pai não ame filho, ama e como ama, né? Mas a relação entre mãe e filho é uma relação visceral, diferente dos pais. Por que ela é visceral? Porque ele saiu das vísceras dela. Ela o gestou e ele saiu dali. Então, é uma relação visceral. Essa é a palavra, esse splankna, palavra usada no grego para isso, se refere a rins. Se fôssemos ser bem literais, se refere a intestinos. Se refere também a fígado, vísceras. Então, quando nós falamos de amor visceral, amor entranhado, entranhados afetos, essa é a palavra. Que tipo de afetos o nosso Deus vê de que grande amor nos tem concedido o Pai? Que tipo de afetos o nosso Deus tem por nós? São os mesmos, preste atenção, que ele tinha, sempre teve, para com seu próprio filho. Quando Zacarias recebe a notícia pelo anjo Gabriel do nascimento de João, o chamado Batista, uma história maravilhosa, ele entra para servir no santo lugar, Gabriel se coloca diante dele, imagina a cena, e fala para ele sobre a gravidez da sua mulher Isabel estéril. E ele escreve, ele pronuncia um cântico maravilhoso, o cântico de Zacarias. Começa com a palavra bendito, benedictus. Esse cântico é chamado de benedictus, porque esse termo no latim significa bendito.
Então ele escreve aquele lindo cântico lá à frente, concluindo o cântico em Lucas capítulo 1. Zacarias vai dizer assim: graças à entranhável, olha as entranhas aí de novo, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem é o sol nascente das alturas? É João Batista? Não. Jesus. João Batista seria o precursor do sol nascente das alturas, que visitaria o povo de Deus. Por quê? Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Então, meus irmãos, estes são os afetos que o Pai tem pelo seu Filho. Amados irmãos, se meditarmos nisso com cuidado, sabe o que será acrescentado de modo muito mais profundo em nossas vidas? Uma visão do drama da redenção. O Pai, o sofrimento do Pai e o sofrimento do Filho, igual medida. Por causa dos entranhados afetos e misericórdia. Quando o Pai olhava para o seu Filho ali, as vísceras do Pai estavam ali. Por isso Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, meus irmãos, quão necessitados nós somos, carentes mesmo, de tocarmos um pouco mais, pela graça de Deus e pela habilitação do Espírito Santo, no que realmente significa esse imenso, entranhado afeto de amor visceral e misericórdias do nosso Pai, que foi expresso a nós, porque são os mesmos que Ele tem para com seu Filho. E sabe, meus irmãos, deixem-me voltar a Paulo mais uma vez, já vamos entrar no texto. Por causa de progressivamente experimentar a maravilha, a profundidade desse amor, é que ele pôde escrever assim: o amor de Cristo nos amarra, nos constrange. Por sentido literal, é por cadeias, como que ele estivesse dizendo, eu sou um prisioneiro desse amor. Quando eu julgo assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Agora olha o que mais ele diz, e ele morreu por todos, já deu a ênfase no porquê desse morrer, o amor que constrange. Ele morreu por todos para que os que vivem em desamor, para os que nunca poderiam conhecer a realidade do que isso significa, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se nós pudermos, com a ajuda do Senhor, nesse primeiro passo que vamos dar, e nos seguintes, tocarmos um pouco mais do que significa esse entranhado amor, essas entranhas de afetos e de misericórdias, então, meus irmãos, estamos certos que o resultado em nós, progressivamente, será o mesmo. Nós seremos os devedores desse que nos amou e amou até o fim. Esse é o primeiro verso de João capítulo 13, 1. Agora preste atenção ainda aqui. Nesse evangelho que tem como tema vida de união com Cristo, já estamos cientes de que uma das maneiras de dividirmos esse evangelho, é uma excelente maneira, embora haja outras, é dividi-lo em 3 sessões. A primeira sessão, do capítulo 1, versículo 1, talvez sirva para o seu estudo e meditação aí. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, verso 11, a ênfase está na palavra vida. Já desde o capítulo 1, verso 4, quando ele fala que o verbo no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então no verso 4 ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E por toda essa primeira sessão, a ênfase, sem dúvida alguma, é na vida. Agora,
Veja que interessante essa primeira sessão. Se a ênfase é vida, em primeiro lugar, a vida é apresentada nele. A vida estava nele. João capítulo 1, verso 4. Quando nós vamos ao final dessa sessão, ouça isso bem aqui. Isso vai acontecer nas outras. Muito interessante e lindo. Quando nós vamos ao final da primeira sessão, que termina no capítulo 8, verso 11, você tem um verso lá, João 7,38, que vai dizer assim: quem crer em mim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse, João 7,37, quem tem sede, venha a mim e beba. E o verso 38, quem crer em mim, João 7,38, do seu interior, agora em nós, fluirão rios de águas vivas, ou de águas da vida. O que está acontecendo? No início e no fim. Primeiro, a vida nele, porque ele é a vida. Mas agora em João 7,38, a vida em quem? Nos que creem nele. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Aí nós vamos para a segunda sessão, começa em João 8,12, então. Veja o que está escrito aí. Essa tremenda declaração de Jesus. De novo lhes falou Jesus e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Muito interessante, se vida é a ênfase da primeira sessão, e a ênfase da segunda sessão, capítulo 8, verso 12, repetindo para você, até o capítulo 12, verso 50. Todo o capítulo 12, até o verso 50. 8:12 a 12:50. Aqui a grande palavra é luz, por toda essa sessão. Mas olha que interessante, então, o verso 8:12 que citamos. Se na primeira sessão a ênfase é na vida, e na segunda sessão a ênfase é na luz, já nesse primeiro verso da segunda sessão, João 8:12, ele vai dizer, quem me segue terá a luz da vida. Ou seja, a ênfase, a base, o fundamento é a própria vida. E é por causa dessa vida que há nele e que há naqueles que creem nele, que eles têm luz. Porque é a luz que procede da vida. Sem vida não haveria luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, isso ele diz lá em João 1:4. E aqui em João 8:12, a luz da vida. Agora, se ele disse, eu sou a luz do mundo, olha que interessante como essa sessão conclui. Veja lá no capítulo 12 desse mesmo evangelho, essa mesma sessão, João 12:36. Nosso Senhor usa uma expressão lá muito sugestiva. Ele diz assim, vamos ler o 35 também. Respondendo Jesus, ainda por um pouco a luz, está vendo aí, olha? Leia essa sessão para você ver quantas vezes ele usa a palavra luz. Então é nítida a ênfase na luz nessa sessão. Enquanto a luz está convosco, ainda por um pouco, verso 35, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Agora note, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Olha que expressão bonita. Então, se no capítulo 8, verso 12, eu sou a luz, então luz nele. Assim como lá na outra sessão, vida nele. Depois, vida nos que creem nele. Aqui, luz nele, João 8:12. Início da sessão. Final da sessão, segunda, que termina aí no capítulo 12 mesmo. Filhos da luz. Então agora, luz em nós. Agora, a última sessão é a maior de João. Que interessante. Não é por menos que ele é chamado de o apóstolo do amor, não é? A ênfase da última sessão, nitidamente, é amor. Então nós teríamos, pela ordem, vida, luz e amor. Guarde essas três palavras. Porque elas dominam a visão de João a respeito do nosso Senhor Jesus. Quem é o nosso Senhor Jesus para João? Vida, luz e amor. Então, em João 13, o primeiro verso que citamos, ele vai dizer assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado, aí está, a ênfase, amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Antes de comentar esse lindo versículo, como é que termina então a última sessão, a maior delas, que tem ênfase no amor?
terminando no capítulo 21, certo? É o último capítulo do Evangelho. Se você quiser conferir aí. O que acontece lá? 7 discípulos deprimidos vão pescar. O líder deles se chama Simão Pedro. O Senhor já o havia restaurado pessoalmente. Lembra de Lucas 24? O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Só que não é dito nada do que foi dito aí nessa aparição. Né? Digamos, a portas fechadas. Só para o Simão. Porque o Senhor foi restaurá-lo pessoalmente. Porque ele havia negado o Senhor 3 vezes. Então a restauração pessoal já aconteceu. Mas falta um outro aspecto da restauração. Qual seria? A restauração ministerial. Por que restauração ministerial? Porque lá atrás, quando o Senhor o encontrou, ele disse: tu és Simão, filho de João ou de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nesse momento, nenhum dos discípulos seguiu o Senhor integralmente. Me escute com cuidado. Eles continuaram nos seus ofícios. Até que em torno de 1 ano depois, o Senhor passa pela margem do Mar da Galileia, Lago de Genezaré, e chama aqueles 4 primeiros. E diz: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor já tinha encontrado a André, a Filipe, a Bartolomeu, a Pedro, a João. Só que eles não estavam seguindo o Senhor integralmente, continuaram com seus ofícios. Mas agora o Senhor faz o chamado para serviço. Vinde após mim, agora, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixam tudo e passam a seguir o Senhor. Essa foi a missão que o Senhor, então, para a qual o Senhor os chamou. Se Pedro foi restaurado pessoalmente, o que seria agora daquilo que o Senhor havia dito para ele? Não bastava uma restauração pessoal. O Senhor deu uma palavra lá atrás: você vai deixar as redes, você será um pescador de homens. Pedro falhou horrorosamente. O Senhor foi ao encontro dele, realizou uma restauração pessoal, mas algo está faltando. E não é por causa simplesmente do amor do Senhor por Pedro, é porque o Senhor fez um chamado a Pedro. E a palavra do Senhor, e o chamado do Senhor, e os propósitos do Senhor, isso vale para cada uma das vidas de cada um de nós. Elas são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então agora ele vai restaurá-lo ministerialmente. Aquela linda cena que não vamos entrar nela aqui, já entramos outras vezes. E a pergunta ali, para essa restauração ministerial, qual é? Simão, o Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Amor. Como essa sessão iniciou mesmo? Tendo amado os seus, que estavam no mundo. Amou-os como? Até o fim. Sabe qual é a palavra na língua original? Completamente. A outra possibilidade para ela, temos que juntar as duas, porque são lindas. A outra é totalmente. Como que o Senhor os amou? Totalmente. Como que o Senhor os amou? Completamente e totalmente é a mesma coisa. Perfeitamente. É a outra tradução desse termo aí, na língua original. Então, não só ele os amou totalmente, completamente, mas ele os amou também perfeitamente. Agora, meus irmãos, qual era o problema com Simão Pedro? Ele confiava no amor dele pelo Senhor. Ele precisava compreender o significado do amor do Senhor por ele. Então ele teve que ser levado até o fim, e ele foi até o fim, de si mesmo. O Senhor os amou completamente e perfeitamente até o fim. Mas Pedro precisava ir até o fim desse amor que ele imaginava ter pelo Senhor. Que não era nada. Assim como não era o nosso. Então, quando o Senhor o encontrou, ele faz a pergunta baseado no que Pedro disse. Essa é outra coisa linda, quando comparamos aqui com João 13:1. Ele trata a Pedro da maneira como Pedro se expressou. E como que Pedro se expressou? Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. Não existe maior amor do que este. Né?
Dar sua própria vida por outro. Isso é ágape. É o que ele disse que tinha pelo Senhor, mas não tinha. Então o Senhor, quando vai buscá-lo para a restauração ministerial, ele faz a pergunta baseada no que ele ouviu de Pedro. O Senhor não está sendo injusto com Pedro. Ele está tratando Pedro na medida do que ele falou. Então ele diz: Simão. Sabe outra coisa, irmão, antes de seguir com isso? Será que podemos imaginar sequer o tom de voz do Senhor quando falou isso? Veja como nós somos débeis. Eu acho que se formos fazer uma investigação aqui hoje, nós teríamos muitas opiniões. Será que o Senhor está com um tom, de certa forma, um pouco mais, pelo menos, repreensivo? Como que dizendo assim: você está vendo, Pedro? Você está vendo que você não sabia? Você está vendo o que você era? Será? Qual será que foi o tom da voz do Senhor? Olhando para o Simão e dizendo: Simão, filho de João, tu me amas? Qual será que foi o tom? Qual será que foi o semblante? Qual será que foi o olhar? Não sabemos, mas sabemos a resposta, imaginamos. Mas sabemos a resposta de Simão: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Usando um termo muito mais débil do que ágape, como um amor fraterno apenas. Então a sessão inicia com o profundo, perfeito, completo amor do Senhor e termina com este amor do Senhor, restaurando o desamor. Pedro, de uma maneira tão linda, no final do capítulo 21. Então os irmãos veem que todas as sessões começam com vida, luz e amor nele e terminam com vida, luz e amor nos seus, nos que são dele. Sabe por quê? Porque quando João fala sobre crer nele, ele usa essa expressão crer, se não me engano, 78 vezes nesse evangelho, crer. O sentido da palavra é unir-se a. Unir-se a. Não é acreditar em. Tiago diz assim: crês tu, que Deus é um só? Você faz muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Então você vê que a questão não é acreditar. A questão do crer aí é viver uma vida de união. Esse é o tema de João. Então, o que vamos fazer hoje com a ajuda do Senhor? Vamos destacar 6 aspectos. Acho que teremos tempo para os 6, assim espero. 6 aspectos desse grande amor de Cristo pelos seus. Todos nesse texto de João 13. Que bom que esse texto é bem conhecido. Vai nos ajudar a meditarmos nele mais do que estudarmos o texto. Então vamos lá para o primeiro aspecto. Gostaria de colocar de modo bem didático para você levar para o seu quarto secreto, para o seu jardim de oração e colocar isso diante do Senhor. Jogar essas sementes ali. Certa vez, irmão, sei que também em outra ocasião já comentei isso com você, Dwight Moody estava caminhando por uma calçada e ia fazer alguma coisa. Caminhando simplesmente, como nós fazemos aí todos os dias. Ele estava meditando no grande amor de Cristo. E caminhando. E meditando. O amor de Cristo. Sabe o que aconteceu? Ele parou a sua caminhada. Viu um muro na calçada onde ele estava caminhando. Ele encostou no muro e disse assim: Senhor, retira agora a tua mão, porque mais eu não vou suportar. Da experiência sensível, íntima, do grande amor de Cristo. Então, primeiro elemento que tanto nos fala. Versículo 1. Tendo amado os seus. Queria fazer um destaque nessa palavra, os seus. Sabe por quê? Quem eram esses seus? Vamos pensar um pouco sobre eles. Primeiro, o sentido do termo, então, amou, já destacamos. Amou totalmente e amou perfeitamente. Mas a quem? Bom, meus irmãos, entre eles, talvez a figura de destaque, já citamos, seja o próprio Simão. Porque foi esse que disse que o amor dele pelo Senhor era igual ao do Senhor por ele. Porque era um amor de dar a vida. Foi isso que ele disse, né? Vamos pensar um pouco sobre isso.
O que significa esses seus? Primeiro que esse grupo que o Senhor escolheu foi um grupo muito interessante. Nós podemos dizer que, representando a turma da extrema esquerda, estava lá o Mateus, o publicano. Por que grupo da extrema esquerda? Porque Mateus era, obviamente, um judeu que recolhia impostos dos compatriotas judeus. Eles, esses publicanos, eles eram extorquidores. É dito na literatura sobre a função deles, muito interessante, que os publicanos, eles recolhiam impostos, então, do próprio povo, os judeus, né? No caso do judeu, havia publicanos que não eram judeus também. Mas então esses publicanos judeus recolhiam impostos dos seus compatriotas, uma nação oprimida pelos romanos, e ele deveria pagar uma taxa tal, fixa, para o império, para os cofres do império. Tudo mais que ele recolhesse seria dele. Então, isso é claro que abriu uma margem imensa para que houvesse corrupção. Então, os publicanos todos eram considerados corruptos. E lá estava um compatriota deles, o Levi, como é chamado pelo evangelista Lucas, que é o Mateus, que era um publicano. No outro extremo, vamos chamar de a extrema-direita, quem estava na extrema-direita era um outro Simão, só que ele é chamado de o Zelote. Quem eram os Zelotes? Os Zelotes eram uma seita no tempo de Jesus. Sabe qual era a alegria de um Zelote? Matar um romano por dia. E um publicano, matar um romano num dia e um publicano no outro dia. Era a alegria dos Zelotes, porque eles eram ultranacionalistas. E o Senhor chamou Mateus, um publicano, outra esquerda, e o Senhor chamou um Zelote, ultradireita. E o Senhor coloca os dois juntos no mesmo grupo apostólico. Como será que os dois amanheciam o dia olhando um para o outro? Né? O Simão Zelote e o Mateus publicano. Então, quando nós olhamos para esse grupo, irmãos, o grupo em si, quanto nos fala? E tem mais, nós só começamos. Tem dois que são chamados filhos do trovão. E o Senhor também chamou os filhos do trovão para estar no meio desse grupo. Tinha um que era um ladrão e tirava tudo que se lançava na bolsa. E o Senhor também o chamou. Talvez amanhã, quando estudarmos João 17, nós vamos ver a referência do Senhor a ele. Então, precisamos entender um pouco mais o motivo da escolha de Judas. Porque nosso Senhor não se enganou quando escolheu Judas. Claro. Né? Então, por que ele escolheu Judas? Então, esse era o grupo que é descrito aqui, amou os seus. Os seus. Que não tinham nada de amáveis. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deixa-me fazer mais um destaque antes de seguir para o segundo elemento. Como é que chamaríamos então esse primeiro aí, para sermos bem didáticos? Número 1, dos 6 aspectos desse imenso amor. O amor do nosso Senhor Jesus não é e nunca será impedido pelas nossas fraquezas. Nunca será impedido pelas nossas fraquezas. Repetindo. Olha esse grupo. E o Senhor os amou perfeitamente e o Senhor os amou completamente. Vamos de novo voltar nossa atenção para Simão. Gostaria de deixar essa nota também com você. Ela está lá no Evangelho de Lucas. Nosso Senhor também já estava para partir. Lucas 22. Depois você localiza os versículos lá. Se não me engano, a partir do verso 31. Lucas 22, 31. Nosso Senhor disse assim: Simão, Simão, um duplo chamamento. Importante, muito importante. São apenas 7 duplos chamamentos em toda a Bíblia. Esse é um deles. Simão, Simão, escute. Satanás vos reclamou para vos peneirar. Se ele estivesse se referindo só a Simão, ele não poderia usar o vos, né? Ele teria que usar o te. Satanás te reclamou, reclamou você, te reclamou para te peneirar. Ele diz, ele se refere a Simão, faz o duplo chamamento, Simão, Simão, Satanás vos reclamou. Reclamou a quem? A todos eles, todos os 12.
ele vos reclamou para vos peneirar como trigo. Agora olha como ele particulariza. Mas eu roguei por ti. Olha isso. Para que a tua fé, ele não falou a vossa, não está se referindo a todos eles, neste caso aí. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O sentido literal da palavra, irmão, é desmaie, esmoreça. Meus irmãos, esse é o significado de amor aos seus. Ele conhecia a Simão. E ele o amou perfeitamente. Porque ele iria até o fim com Simão. Aliás, irmão, se formos entrar nesse assunto do Simão aqui, quando o Simão estava lá, dia frio, fim do dia, abriu, à tardinha, ele entrou com o habeas corpus de João, que conhecia o sumo sacerdote, pôde entrar lá onde aquela fogueira estava acesa, e Nosso Senhor estava sendo arguido na casa do sumo sacerdote. Você conhece a história. Quando essa arguição termina, Nosso Senhor já está preso, ninguém pode se aproximar dele, né? E é dito assim, ele volta os seus olhos para Pedro. Essa casa não era uma casa térrea, era uma casa de alpendre. Existe algo dessas ruínas lá. Então ele olha Pedro no pátio. Nosso Senhor sai de uma hora dessa, onde qualquer um de nós teria os seus olhos totalmente voltados para si mesmo, sua dor, né? Suas injustiças, crueldade. Mas Nosso Senhor tem seus olhos voltados para fora de si. Ele tem os olhos voltados para aquele que antes ele havia dito, eu roguei por ti, para que tua fé não desmaie, não acabe, não esmoreça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, os olhos do Senhor naquele alpendre, digamos assim, ele busca os olhos de Pedro. E o Senhor olhou para Pedro. E Pedro saindo, também o termo literal é desatou a chorar. Ou chorava copiosamente. Aquele que tem olhos como chama de fogo, atingiu o coração de Pedro naquele fraco e vulnerável amor. Assim é o nosso. Fraco e vulnerável. Meus irmãos, todas as vezes que nós confessamos que nós amamos o Senhor, não é que isso seja mentira. Louvado seja o Senhor. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações, mas sejamos cuidadosos. O amor completo, o amor perfeito, o amor invulnerável é o dele por nós. E quanto mais nós confiamos neste amor, mais nós o experimentamos e mais nós o retribuímos. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, aí está. Roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Se o amor do Senhor não é impedido pelas fraquezas dos seus, eu gostaria de citar 2 elementos sobre essas fraquezas, para ficar claro. A primeira coisa, fraquezas como vulnerabilidades, fraquezas da nossa carne. Tem um texto muito interessante em Hebreus 4, verso 15, que diz assim, nós não temos um sumo sacerdote, claro, se referindo ao nosso Senhor, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Por que ele se compadece então? Porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, cheguemos confiadamente junto ao trono da graça para encontrarmos misericórdia e graça, socorro, em ocasião oportuna. Então, a primeira questão ligada ao amor de Cristo, que não é impedido por nossas fraquezas, são essas vulnerabilidades da nossa própria carne, fraqueza da nossa carne. Mas queria mencionar um outro elemento ligado a essas fraquezas, que penso que é tão encorajador para nós, meus irmãos, para que tenhamos uma medida adequada sobre nós mesmos, no adorar o Senhor, no servir o Senhor. Esse amor de Cristo, ele atua na fragilidade do nosso servir ao Senhor. Quantos de nós, irmãos, depositamos confiança no nosso próprio serviço? Porque depositamos confiança no nosso próprio amor.
Paulo, quando foi ter com Coríntios, e esse é o apóstolo Paulo, o quanto ele conhecia da graça provedora, fortalecedora do Senhor, ele diz assim, eu fui estar com vocês, 1 Coríntios 2, foi em fraqueza, temor e grande tremor. Foi em fraqueza. Claro que aí ele está se referindo à fraqueza no servir. É muito notável que quando Paulo também escrevendo aos Coríntios, se referindo a alguns que diziam algumas coisas dele, ele chega a dizer assim, é quase que inimaginável para nós, quando olhamos Paulo, falarmos essas palavras que foram ditas a ele, e ele registra na carta aos Coríntios. Ele diz assim, embora eu seja faltoso no falar, não o sou no entendimento. Palavras dele. Você pode imaginar Paulo faltoso no falar? Meus irmãos. Mas esse era o entendimento que ele tinha sobre ele próprio. Há uma outra passagem, escrevendo ainda aos Coríntios, ele descreve o que é dito sobre ele assim. A presença pessoal dele é fraca. Você pode imaginar isso também? Alguém que trabalhava tendas, fazendo tendas para a provisão dele dos que estavam com ele, quando era necessário, quando ele não tinha a provisão necessária para seguir com o seu serviço ministerial, ele fabricava tendas, você sabe, e é dito que, não sabemos que com ou sem o consentimento dele, eu imagino que sem, é dito que os aventais de couro que ele usava para fazer o seu trabalho eram levados e colocados diante de enfermos, endemoniados, e eles se retiravam. Quanto da virtude do Senhor havia em Paulo, inclusive nos aventais dele. Assim como Pedro também. Refere a ele que quando ele passava por um lugar, sua própria aura, é o sentido lá, né, se você quiser usar esse termo, sombra de Pedro, curava os enfermos. Por quê? É uma sombra milagrosa? O que significa isso? A virtude do Espírito Santo que habitava nesses vasos. Como ele pode dizer, sou falto no falar, embora não seja no entendimento? Como eles podem dizer dele, a presença pessoal dele é fraca e sua palavra é desprezível? Então, meus irmãos, fraqueza em dois aspectos. Fraqueza no que se refere à fraqueza de nossa carne, então, vulnerabilidade. Irmãos, como nós somos vulneráveis. Todos nós, em muitas áreas. Por outro lado, fraqueza no servir ao Senhor. Que o Senhor também nos ajude a conhecermos essas realidades aos seus pés. Fraqueza no servir, fraqueza no adorar, fraqueza no viver para Ele. Mas o amor de Cristo não é impedido pelas nossas fraquezas. Porque Ele os amou perfeitamente, Ele os amou completamente. Vamos para um segundo elemento. Versículo 2 vai dizer assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Vamos ficar só com esse verso aí. Judas foi citado aí. Quero ampliar um pouco mais o sentido desse versículo, porque a questão dessas fraquezas não está ligada apenas a Judas. Segundo elemento, o amor do Senhor está acima de distinções pessoais. Aí já citamos algumas das distinções, né? Algumas delas, que havia nesse grupo apostólico. Quão diferente o Mateus era do Simão Zelote. Quão diferente eram os filhos do trovão do Bartolomeu. Então, o amor do Senhor está acima de distinções pessoais. Sabe, meus irmãos? Vamos pensar na vida da igreja. Vamos pensar no que significa isso, ou a falta da experiência disso, com relação à vida da igreja. Como é que nós nos relacionaríamos de modo aprazível, adequado, satisfatório ao nosso Senhor, se nós tivermos distinções pessoais? O que você acha? Até para usar o termo que já usei aqui, e tome cuidado com isso, irmão. Tome cuidado com isso, especialmente agora que se aproxima um ano eleitoral. Estamos num ano eleitoral e se aproxima um pleito eleitoral. Distinções pessoais, partidarismos.
Gálatas 6 diz que isso é obra da carne. Gálatas 5, obra da carne. Partidarismos, obra da carne. Ouça bem. Aos olhos do Senhor, irmão, sabe o que significa, ideologicamente falando, direita e esquerda, ideologicamente falando? Só dois braços do mesmo homem caído. O mesmo velho homem. Não esqueça isso. Porque nós estamos aí há meses de um pleito eleitoral. No passado, há 4 anos atrás, sabe um relatório que eu ouvi? Uma comunhão de santos da Assembleia do Senhor se dividiu por partidarismo. O irmão dizendo, não posso comungar, não posso comer na mesma mesa do Senhor com esse fulano de tal que tem outra ideologia. E a igreja de Deus se dividiu. Tome cuidado, irmão. Não levante bandeiras. Nós estávamos comentando ontem com o irmão a oração da igreja em Atos capítulo 4, já que estamos falando de distinção pessoal. A igreja estava sendo perseguida, irmãos. A igreja do Senhor, quando ela nasceu, nossos irmãos, estavam sendo até mesmo pisoteados. Atos capítulo 4, a igreja vai orar. Sabe como eles oram? Ó tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Se levantaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus. Herodes e Pôncio Pilatos, 2 políticos, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Como você fica com isso agora, irmão? Hein? Os agentes humanos, sejam eles quais forem, sendo usados debaixo da mão soberana de Deus. Então eles não oraram dizendo, Senhor, salva o Herodes, converte o Pilatos, torna essa nação romana uma nação crente. Irmão, me escute com cuidado aqui. O Senhor não tem um propósito específico, no sentido de restauração espiritual completa para a nação nenhuma. Ele tem o seu povo na terra que se chama igreja. E sabe quem é a igreja? 1 Pedro 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação. Nação o quê? Brasileira, americana, judaica, hein? Nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Com essa nação, ele tem compromisso. A fim de proclamar, só essa nação pode proclamar, nenhuma outra nação pode proclamar, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É com essa nação que o Senhor tem compromisso. Então, que o Senhor nos ajude a entender isso, meus amados irmãos. E sabe o que nós temos que fazer com aqueles que estão em posição de autoridade? Romanos 13. Eles foram instituídos por Deus. Por contrário, Deus não é soberano. Certo? Você não tem como negar essas coisas, irmão. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda. Como ficaríamos com isso? Romanos 13. E o que Paulo orientou nas suas epístolas pastorais? Honrem o rei e orem para que possamos viver uma vida tranquila e seguir com o nosso testemunho pelo nome do Senhor. É isso, irmãos. Mas quanta confusão se faz nesse assunto e quanto dano é sofrido. Então, só um comentário de passagem. Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse versículo 2. O amor do Senhor, então, repetindo, ele está acima de distinções pessoais, certo? Vamos pensar rapidamente sobre ele. O Senhor lavou os pés do ladrão Judas. O Senhor lavou os pés do traidor Judas, porque foi só depois que ele se retirou. Quando a refeição pascal começou, antes do Senhor instituir a ceia do Senhor,
A refeição pascal estava sendo comida. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu padecimento. E ao final da refeição pascal, o Senhor institui o que é chamado de a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Porque ele separa um pão, separa um cálice, e então institui uma nova aliança. Né? Isso é claro para nós. Bem, o que acontece nesse capítulo 13 de João? Nosso Senhor lava os pés de Judas. Isso é muito importante, porque o amor do Senhor está acima de, repetindo, distinções pessoais. Segundo, o Senhor oferece o bocado molhado para Judas. Será, como nós falamos, o Senhor era ignorante? Ele não sabia quem era Judas? Não. Quando ele ora em João 17, ele diz que protegeu todos os seus, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Nosso Senhor sabia muito bem quem era, para que se cumprisse a Escritura. Então, o nosso Senhor oferece aquele bocado molhado a Judas. O que ele está fazendo? Nosso Senhor está cometendo um ato de hipocrisia? O que você acha? Ele sabe que Judas é o traidor. Por que ele oferece o bocado molhado? Ele está honrando o caminho da cruz através de Judas. Porque é Judas que iria entregá-lo. Então, quando ele oferece aquele bocado molhado, sabendo quem é Judas, ele está honrando o cálice que o Pai lhe deu. Não beberei eu o cálice que meu Pai me deu? E o instrumento para que isso ocorresse seria Judas. Ele foi um instrumento essencial. As autoridades religiosas temiam colocar a mão em Jesus. Não é? Você não conhece os evangelhos? Temiam o povo de que uma insurreição fosse gerada ali, porque Jesus era visto por eles como um grande benfeitor, pelo povo em geral. Então Judas foi o caminho da cruz para o Senhor Jesus. E ele honrou o caminho da cruz. Muito importante. Sabe o que mais impressiona sobre Judas? No jardim do Getsemane, quando a escolta de soldados da guarda do Sinédrio chega para prender o Senhor, como se fosse um bandido, com cacetes e lanternas, espadas, uma escolta para tomá-lo, para prendê-lo. Então Judas vai identificá-lo com aquele beijo. Quando Judas se aproxima dele, o Senhor usa um termo impressionante. O Senhor diz assim: amigo, a que vieste? Mais uma vez, será que podemos imaginar a expressão do Senhor a dizer isso para Judas? Sim? O amor do Senhor acima de distinções pessoais. E via em Judas o caminho da cruz. Sabe o que diz um salmo? 2 salmos, aliás, o 52 e o 41. Depois você localiza os versículos. Meu amigo íntimo, em quem eu confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. A quem está se referindo? A Judas. No outro salmo ele o chama de companheiro. O salmo diz assim: se fosse alguém que se levantasse como um inimigo, então eu detectaria. A ideia do salmo. Ele diz: mas foi o meu companheiro, que juntos nos alegrávamos e íamos até a casa de Deus. Comia do meu pão. Se referindo a Judas de novo. Amigo, a que vieste. São palavras impressionantes, meus amados irmãos. Vamos seguir com isso, precisamos ir encerrando. Terceiro aspecto. O amor do Senhor é um amor condescendente. Gostaria que você também mantivesse bem fixa essa palavra, não só na sua anotação, mas no seu coração. Pense sobre ela. Condescendência. Meus irmãos, o texto é maravilhoso nesse aspecto. Quem é que está ali, tirando a vestimenta de cima, se cingindo com uma toalha? Toalha é símbolo de serviço. Então o Senhor se cingiu com a toalha, os discípulos estavam em mesa baixa, porque era assim que era, inequivocamente, debruçando com o cotovelo sobre a mesa, com as pernas dobradas para trás. A única maneira do Senhor lavar os pés deles seria se debruçar aos pés deles. Não havia outra maneira. Qual é a cena, então? Por que Pedro se escandalizou tanto? Porque ele viu um Senhor de joelhos. Porque ele viu um mestre, com M maiúsculo, de joelhos. Foi isso que o escandalizou.
Escandalizou Pedro. Então, por isso, quando o Senhor termina esse lava-pés, ele diz assim, compreendeis o que eu vos fiz? Sei que não tem resposta nenhuma aí, né? Ninguém falou nada. Porque eu acho que se eles fossem responder, eles diziam, de jeito nenhum, Senhor. Não compreendemos de jeito nenhum o que o Senhor está fazendo. Aí ele diz assim, eu sendo o mestre, o Senhor e o mestre, vos lavei os pés. Vocês me chamam de mestre e Senhor. Colocaram nessa ordem. Vocês me chamam de mestre primeiro e Senhor. E eu sou. Mas agora ele inverte. Ele diz, e eu sendo o Senhor e o mestre. Colocou o Senhor primeiro. Eu vos lavei os pés. Então deveis lavar os pés uns dos outros. O que isso significa? O amor do Senhor é condescendente. Muito, muito importante. Olha uma palavra do Simão sobre isso. Linda. Exatamente você conhece. 2 Pedro 1:16. 2 Pedro 1:16. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, mediante fábulas engenhosamente inventadas. Escute esse termo agora. Porque nós mesmos fomos testemunhas testemunhas oculares da sua majestade. É o único lugar no Novo Testamento que você vai encontrar essa expressão, sua majestade. É uma expressão que se usa para reis, né? Ainda hoje, não é? Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois, escute, irmão, ele recebeu de Deus o Pai honra e glória. Quando pela, outra palavra importante, glória excelsa. Olha o termo que Pedro escolheu pelo Espírito para se referir a Deus. Pela glória excelsa, lhe foi enviada para o Filho a seguinte voz. Tu és o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele vai dizer, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Está vendo o que é condescendência, irmão? O Filho da glória excelsa, a majestade, debruçada aos pés sujos dos seus discípulos. Porque esse amor perfeito e completo, ele é condescendente. Essa é outra lição maravilhosa. Número 4, para irmos terminando, é um amor prático. Siga no texto, você vai ver no verso 4 e 5. 4 verbos importantes que mostram o quanto o amor de Cristo foi prático. É óbvio que se ele é uma realidade em nós, ele terá que ser prático. Olha os 4 verbos. Levantou-se da mesa, ou da ceia, levantou-se. Segundo verbo, tirou a vestimenta de cima. Próximo verbo, tomou uma toalha, símbolo do serviço. E quarto verbo, cingiu-se com ela. 4 verbos que mostram que o amor do Senhor era prático. Número 5, temos que terminar. Versículo 8, outra maravilhosa característica. O amor do Senhor, demonstrado pelo Senhor, perfeito e completo por eles, foi um amor, e é um amor, purificador para os seus companheiros. Amor purificador para os seus companheiros. É isso que significava lavar os pés. Os pés é o que toca o caminho, é o que toca a terra, é o que toca o mundo, é o caminhar diário. Meus irmãos, vamos entender junto essa linguagem aqui. Espiritualmente falando, vamos pensar em termos, vamos resumir para reuniões. Vale para muito mais, mas vamos pensar em reuniões. Todas as vezes que nós formos nos reunir com o povo do Senhor, realmente nós temos que ter uma oração nos nossos corações, porque nós viemos de muitos lugares, de muitos momentos, de muitos relacionamentos, de muita história, daquele dia, não é? E nos juntamos. E aí? Será que a presença do Senhor entre nós será automática? Será que basta dizer, estamos todos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus como se fosse uma senha? É isso, irmão? A oração que devemos ter quando nos juntarmos é a seguinte. Ainda temos, sempre teremos, no trono da majestade nas alturas, o mesmo que pisou essa terra e que se cingiu com a toalha. O grande sumo sacerdote que penetrou os céus.
Se ele é quem é e sempre será, ele continuará expressando o seu amor purificador para os seus companheiros. Então nós podemos e devemos orar assim. Amado sumo sacerdote, toma tua água, tua bacia, tua toalha e lava os nossos pés, para que possamos nos reunir com a presença do Senhor. Para que tudo aquilo que empoeirou nossas vidas, e não estamos falando de pecado. A necessidade quanto a pecado é confissão. A necessidade quanto a poeira é água, é lavar. A necessidade quanto a pecado é sangue. A necessidade quanto a mundo é água. Lava os nossos pés, para que nós possamos nos reunir debaixo do nome do Senhor, em frescor espiritual. Para que o Senhor possa tomar teu cajado, teu óleo, tua vara de pastor e caminhar no meio de nós. Porque, meus irmãos, numa reunião da igreja que conte para o Senhor, que tenha valor, que conta para o Senhor, para o Espírito Santo, 5 minutos de um deleite do passear do Senhor entre nós, realizará mais no nosso espírito, nos nossos afetos, no nosso coração, do que 10 anos de estudo de teologia. Esteja certo disso, irmão. 10 minutos do passear do Senhor. Na nossa jornada com o Senhor, sabe o que nós já vimos? Eu permito dizer isso, vou ser muito rápido. Parênteses. Um casal nos procurou na nossa casa, à beira da separação, um casal cristão. E muita complicação entre eles. E essa era a história. Bem, quando nos reunimos, 1 ou 2 semanas depois, numa reunião específica, um domingo pela manhã, sabe o que aconteceu? O Senhor nos visitou. Toda a Assembleia. Uma reunião que normalmente, como vocês têm aqui, todos têm, né? Temos basicamente um horário para começar, um horário para terminar, às vezes isso foge um pouquinho, mas é o que determinamos, porque afinal de contas, deve ser assim, né? Uma reunião que deveria terminar 11 horas da manhã, terminou 1h30 da tarde. Com os irmãos com o rosto no pó, no chão. E esse casal, alguns dias, esteve lá e aconselhamos e oramos com eles, certo? Mas a situação, digamos, prosseguiu. Acalmou, certo? Acalmou-se a situação, mas nada foi resolvido. Nesse dia, ou nessa manhã, esse casal sai do local de reunião abraçados. Nem se tocavam, mal se olhavam. O que aconteceu? Visitação. Irmão, nós cremos na visitação do Senhor. Nós oramos por ela. Nós temos expectativa dela quando nos reunimos? Ou está tudo preparado, até os cantos que vamos cantar? Não é que isso esteja errado, né? Mas é nisso que confiamos. Se o Espírito Santo não puder renovar os cânticos, a palavra falada, o irmão que se preparou para compartilhar, ele revivificar o depósito não tem valor em si mesmo. Se tivesse, o ministério do Espírito Santo não seria necessário. Bastaria termos a Bíblia, estudarmos, bem estudadinho, e ensinarmos. Não é? Mas a igreja não é seminário. A igreja é a casa de Deus. A igreja do Deus vivo. O lar do Senhor. Betânias para Ele. Então, meus amados irmãos, número 6. Vou terminar aqui hoje, nosso horário já acabou. Desculpe por extrapolar. Versos 12 a 17. A última nota aí. A 6ª nota. A 5ª, então, o amor do Senhor é purificador. Guarde isso, irmão. É amor de bacia, é amor de toalha, é amor de água. Porque o sumo sacerdote é o mesmo no trono, é o mesmo que esteve jornadeando na terra. E lavando os pés dos seus discípulos assim. Continua lavando os nossos. Número 6. Dos versos 12 a 17. Não vamos repetir, já foi lido. Versos 12 a 17. Esse amor constrangedor, puro, perfeito, completo do nosso Senhor. Foi e é, então, um amor que forneceu modelo. E a palavra usada aí é exemplo. Compreendeis o que eu vos fiz? Eu vos dei o exemplo, modelo.
para que, como eu vos fiz, façais vós também. E a palavra para modelo aí é muito sugestiva. Ela traz a ideia de uma cartilha que se usava antigamente para ensinar as crianças a desenhar as letras. Então você tinha as letras ali como que pontilhadas e dava-se o lápis para a criança, né, desajeitada, segurava na mãozinha dela e ensinava ela a desenhar as letras sobre o modelo. Então o Senhor nos deu o modelo para que nós sigamos seus passos. Agora é claro que isso seria impossível sem a habitação do Espírito de Jesus Cristo nos nossos corações. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho na carne, eu vivo da fé do Filho de Deus. Olha como ele continua. Que me amou. Viu? E a si mesmo se entregou por mim. Então, meus irmãos, o que estava no coração de João, sem dúvida, ao registrar esse capítulo que só ele registra, é essa nota. Por isso ele é chamado o apóstolo do amor. Esse amor que realiza todas essas 6 coisas aí que mencionamos, que estão nesse texto. Esse amor visceral, esse amor purificador, essas entranhas de amor, esse amor que não é impedido por nossas fraquezas, esse amor que perpassa e traspassa e prevalece sobre quaisquer distinções pessoais. Que amor! Meus irmãos, vamos pedir ao Senhor juntos que a nossa experiência desse amor seja mais adequada, mais profunda, mais nítida, para que possamos nos relacionar assim. Não sei se já citei para os irmãos aqui, vou terminar com isso. Esse amor do Senhor tão tremendo, ele foi experimentado de tantas formas por aqueles primeiros irmãos, os chamados cristãos primitivos, de maneiras tão impressionantes, e quero narrar uma delas para os irmãos. Em Roma, na própria capital do Império, havia um lugar, um pequeno monumento, que era designado de Coluna do Leite. Você já ouviu isso alguma vez? E esse era um lugar que qualquer família romana que tivesse um filho deficiente físico ou deficiente mental, ou essa família guardou um primeiro filho homem e nasceu uma mulher, e por qualquer motivo que fosse, eles quisessem rejeitar essa criança, eles tomavam esse bebê, levavam lá naquele lugar, colocavam lá e deixavam morrer. Sabe o que a história registra? Que alguns desses bebês eram comidos por animais. Sabe o que os nossos irmãos fizeram? Eles iam até a Coluna do Leite e adotavam essas crianças. Traziam para suas casas para cuidar delas. Sabe o que aconteceu ao final do primeiro século? De cada habitante do Império Romano, de cada 2 habitantes do Império Romano, 1 era cristão. Porque o impacto do testemunho de amor desses irmãos, no meio daquele contexto do Império Romano, aquela desgraça, aquela imoralidade, aquela corrupção, aquele ódio, havia ali a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, que manifestava as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Oh, meus amados irmãos, hoje nós somos esse povo. E esse é o nosso ministério diante do mundo. Por isso, esse anciãozinho chamado João, também diz a história, tão fraquinho já, certamente com mais de 90 anos, ele ainda era carregado pelos irmãos para as reuniões da igreja. E era pedido para ele, irmão, compartilha algo conosco. E ele dizia assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, a Deus não conhece, porque Deus é ágape, amor. Então, meus irmãos, como nós podemos ter uma experiência maior desse amor? Quem sabe como Dwight Moody, caminhando na calçada e meditando nesse imenso amor, de tal forma que o nosso coração é comprimido. Sabe, irmãos, é por isso que nós precisamos ter corpos mudados quando nosso Senhor voltar. Nenhum de nós suportaria algo assim. Nenhum de nós.
esse entranhado amor de Cristo, que perpassa, que traspassa, que supera tudo que pensamos, que sentimos ou que achamos de nós mesmos. Porque ele é independente, ele é autônomo, ele é livre, incondicional. Assim ele é. Mas o nosso não é assim. Somos tão cheios de distinções, preconceitos. Não é. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar sobre isso. Senhor, quero conhecer muito mais desse amor, que não é negociável, não é amor de performance, que não fica olhando para mim dizendo, vamos lá, se você der mais uns passinhos, eu vou te mostrar mais o meu amor. É o contrário. É o amor que vem a nós quando nós não temos condição de nem mais um passinho. O Senhor nos ajude, meus amados irmãos. Nos encoraje. Nós precisamos muito ser encorajados. Se o Senhor tardar, temos uma carreira ainda pela frente. Como será? Como ela será? Hein? Disputas, ciúmes, contendas, partidarismo, como falamos, né? Como será? Ou será uma jornada séria, ortodoxa? Bom, amém por isso. Precisamos de sã doutrina. Mas e daí? Éfeso tinha sã doutrina. Tenho, porém, contra ti, deixaste o teu melhor amor, primazia de teu amor. Isso eu tenho contra ti. Então lembra-te, olha essa expressão, lembra-te. Onde foi que caíste? Arrepende-te. Olha essa sequência. E volta. E volta. Esse sempre será o amor do nosso Senhor para conosco. O pródigo sai e vive a vida que quer, mas o Pai fica, olhando para o caminho. O amor de Cristo nos constrange. O Senhor continue falando no nosso coração, irmãos. Vamos orar. Bendito seja teu nome, Senhor. Senhor, nós somos tão conscientes que nós tocamos só as orlas das tuas vestes. Ó majestade sublime, tu és, glória excelsa. Senhor, te suplicamos. Queremos conhecer muito mais desse teu imenso amor, desse teu amor incondicional. Senhor, ajuda-nos e supera as nossas fraquezas. Sejam fraquezas das vulnerabilidades de nossa carne, tão vulnerável, ou seja, fraquezas do nosso serviço a Ti, fraqueza de entendimento, fraqueza de palavras. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que nós somos, sim, a Tua nação santa. Queremos ser nesse mundo que o Senhor é. Luz, vida, amor. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas. E por Tua misericórdia, siga falando nesses dias aos nossos corações. Socorre-nos, bom pastor, e pastoreia-nos como Teu rebanho. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse, vou restaurar. Quebrou e disse, vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu autoconfiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá.
forma